senhores vereadores, senhoras vereadoras. Vou deixar aqui já o lilás, né? Confesso que minhas roupas lilás já não servem mais. Então, o lencinho para registrar o 8 de março. Bom, um cumprimento especial, então, à vereadora Gladys. Um cumprimento também especial à vereadora Paula, a todas as mulheres aqui presentes. Vejo aqui Tânia, é uma grande liderança aí do movimento de bairro, Ângela, nossa representante do Departamento Feminino da UAB, e na pessoa delas, todas as mulheres aqui presentes. Também cumprimentar a ex-vereadora Silvana, que esteve presente, a ex-deputada estadual Marisa Fórmulo, também, que participou aqui durante a manhã. Falar um pouco do 8 de março, né? A vereadora Gladys já trouxe um pouco da história do 8 de março, mas é importante também registrar que, nesse ano, a gente também comemora os 100 anos da Revolução Russa, e que iniciou no 8 de março também. Então, acho que isso é um importante registro, né, onde as mulheres se manifestaram por uma sociedade melhor, também foram às ruas, e foi ali que iniciou a Revolução Russa. E essa data, ela é uma data não só para comemorar, mas também para agir, é um convite para agir. O 8 de março ele foi criado com intenções políticas, mas, no decorrer do tempo, ela foi transformada num evento pseudoeconômico. Durante muito tempo, o 8 de março ele foi amenizado por empresas privadas, por setores capitalistas, que criaram, então, o discurso de que o 8 de março é dia de dar presente para a mulher, que é dia de comprar algo, né, de presentear as mulheres. Muitas mulheres começaram a pensar que realmente o 8 de março era apenas isso, um dia de ser bem tratada, para compensar todos os outros que não são tão. Então, mas ainda há quem pense, que se deve homenagear uma mulher por sua natureza feminina, ou coisa parecida. Mas, de um modo geral, no Brasil, a consciência das mulheres tem avançado muito. E a gente tem percebido que o 8 de março é um momento de memória política da luta das mulheres por direitos e de reflexões sobre as conquistas que a gente ainda precisa estar batalhando. Hoje, por causa do avanço do feminismo, o 8 de março está social e politicamente mais importante do que era no passado. Nesse 8 de março, há uma mobilização internacional que pede que as mulheres parem. Então, mundialmente, há movimentos de mulheres que estão parando hoje, que estão fazendo uma greve geral para denunciar as violências que as mulheres sofrem. E, bom, a gente sabe que muitas mulheres acabam não conseguindo parar, e, nesse sentido, muitas estão manifestando essa luta através do uso do lilás, que é a cor da luta das mulheres, seja por lenços, por bandeiras, por camisetas, por roupas. Muitas mulheres no mundo todo estão usando o lilás, que é uma cor, então, que reflete a luta das mulheres. A paralisação tem uma função simbólica e prática ao mesmo tempo. Ao meu ver, o que há de mais instigante nela é a demonstração de que as mulheres estão unidas por sua própria causa, que as mulheres são causa para elas mesmas. Essa é a grande revolução que o nosso momento exige, e ela pode ir bem longe se soubermos e conseguirmos fazê-las avançar. Se nos referimos às mulheres brasileiras, a situação é das mais graves. Assim como vários direitos não foram alcançados até agora, alguns poucos estão em vias de desaparecer. No primeiro, refiro-me ao direito da equiparação salarial, que ainda é um desafio. Hoje, as mulheres ainda recebem menos do que os homens, fazendo a mesma tarefa. E, num segundo, podemos citar o direito à aposentadoria das mulheres rurais, das professoras, que vão perder os seus direitos. Inclusive, quero convidar os presentes, quem nos assiste, que hoje, ao meio-dia, vai ocorrer uma manifestação em frente ao INSS, onde as mulheres estarão lá denunciando a retirada de direitos das mulheres brasileiras com essa reforma da Previdência. Também registrar que a Câmara de Vereadores está organizando, em regime de urgência, uma moção contra a reforma da Previdência, assinada por todos os vereadores e vereadoras da Câmara, e que deve vir à votação amanhã na sessão.
Então, é um importante sinal desta casa de que somos solidários à luta de todos, mas, em especial, à luta das mulheres, porque, em momentos de crise, como diria já a Simone de Beauvoir, em momentos de crise econômica, são aí que as mulheres, os direitos das mulheres são questionados. E a gente precisa defender os direitos das mulheres, porque é um setor que já vem sendo oprimido e, por isso, também somos solidárias às lutas de quem mais precisa, do Frei Emiliano, das crianças da Zona Norte, dos movimentos LGBTs, dos pobres, de todos que sofrem socialmente com a discriminação e com o fortalecimento de uma sociedade capitalista e patriarcal que a gente vive. A reflexão é parte importante de um processo que pensa que as mulheres, no centro de sua própria mudança, ou seja, enquanto as mulheres não puderem tomar as decisões, dificilmente teremos decisões favoráveis para elas. Infelizmente, o que a gente percebe é que, se por um lado as mulheres não conseguem avançar nas suas participações nos parlamentos brasileiros, a gente acaba não decidindo sobre muitas leis no Brasil. E a gente acaba não tendo voz, inclusive numa reforma da Previdência, a gente não consegue ter a vez e a voz em várias decisões da nossa política brasileira. Então, a nossa ausência nos espaços de decisão política também reflete a violência que as mulheres acabam sofrendo no dia a dia. Então, diminui os nossos espaços nos parlamentos e aumentam a violência contra as mulheres. E muitas mulheres vêm morrendo do Brasil afora. Então, eu também quero aproveitar esse 8 de março para registrar o feminicídio, que foi um crime, então, estabelecido pela legislação nacional, né, e que traz o homicídio contra a mulher. Então, ele classifica como feminicídio porque tem todo um caráter de gênero por trás dessa caracterização. Inclusive, em Caxias do Sul, a gente deveria, e aqui eu quero também registrar, que deveria a Delegacia da Mulher investigar os feminicídios, e não a Delegacia de Homicídios, porque tem características e aspectos diferentes do crime. Quando as mulheres morrem de forma violenta, infelizmente, ocorre dentro da sua casa, por pessoas que são pessoas de sua confiança, que normalmente são seus companheiros. E aqui em Caxias do Sul, nós já registramos 3 feminicídios esse ano. Aqui quero deixar o registro, né, dessas mulheres que foram mortas. Maria da Conceição Lima Feijó, 65 anos, que foi morta dentro de sua casa, na rua Martim Francisco Spendorello. O suspeito do crime era o seu companheiro, o companheiro dela, e que está foragido. Graciela de Gaspari Grande, 17 anos, uma jovem que foi morta em Forqueta, um caso que foi bastante discutido. O ex-companheiro foi até a residência, pediu para falar com a garota no quarto, pediu que o ex-sogro saísse do quarto e a matou com 3 tiros, né, filha única. Ele está preso, né, confessou o crime. Filha adotiva. E aqui a gente tem a Verônica Doroteia de Oliveira, 36 anos, que também foi morta em Fazenda Souza. Jorge Luciano Cipo, 42 anos, matou a companheira a tiros e depois se suicidou. Então, as primeiras informações apontam que o homem não aceitava o fim do relacionamento. Então, na verdade, todos esses casos têm um elemento em comum, que é o fator passional, né, que o companheiro não aceitava que a mulher fosse um indivíduo com seus direitos de querer ou não seguir um relacionamento. E isso se repete de forma cultural em todas as cidades, independente de classe social, independente de idade. Aqui a gente tem 3 casos esse ano que variam as idades, e é isso que a gente precisa debater. E, nesse sentido, a Câmara de Vereadores, através da Comissão de Direitos Humanos, aprovou a criação da Subcomissão pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Também quero convidar, a gente tem até agora a manifestação das vereadoras mulheres que vão participar, mas também convidar os homens para ser solidários e participar da subcomissão, que tem bastante importância, porque, afinal, as mulheres são mais da metade da população, não somos metade nesse parlamento, aumentamos a participação, mas a gente precisa, né, que os homens sejam solidários a essa luta e participem também, né, da subcomissão, para a gente tentar diminuir essas desigualdades que fazem com que mulheres morram na nossa cidade.
né, de forma injusta e que a gente tem visto aí seguidamente pelo mesmo motivo, um motivo cultural. Então, a gente deixa o convite, né, para os vereadores homens também participarem da subcomissão e nos ajudarem nessa luta. Declaração de líder bancário do PT. Uma declaração de líder bancário do PT, segue a vereadora Denise Pessoa. Nós precisamos superar a cultura de agressão. E não é só agressão física, mas agressão psicológica, patrimonial, moral, sexual e física, que leva à morte de uma mulher a cada 1h30 no Brasil. Então, são mais de 5.000 vidas por ano nesse país de mulheres que são agredidas numa violência inaceitável, que gera não apenas comportamentos repetidos de violência entre os filhos, mas também uma invasão escolar, desestruturação familiar e muitos órfãos de mãe por conta da agressão de homens com os quais moram ou não, mas com quem mantém relações decorrentes de afeto. É bom que se lembre também que a Lei Maria da Penha, como foi falado, protege todas as mulheres, independente de orientação sexual. E é importante também ressaltar que as mulheres transexuais também têm que ser defendidas e também estão sendo mortas no Brasil. E elas precisam ser reconhecidas, sim, como mulheres, porque assim elas se entendem e devem ser tratadas socialmente. Então, isso ainda é um desafio para o poder público, mas também são mulheres que têm sofrido muita violência. Então, deixo esse registro. E nós, mulheres, né, em nossa luta pela igualdade, já percorremos um longo caminho. Não chegamos, entretanto, ao final da jornada. Vale rever as distâncias percorridas, adquirir fôlego para continuar a caminhada na busca da concretização dos direitos, mas ainda não plenamente efetivados. Precisamos, homens e mulheres, juntos de mãos dadas, trabalhar pela construção de um mundo melhor, de uma vida mais digna para todos, sem omissões ou conivências com a violência dos direitos. Então, a violência contra a mulher é um desafio, sim, e a gente tem que meter a colher, em briga de marido e mulher, né? A gente mete a colher, sim, independente que se é da nossa família ou não, a gente precisa denunciar, a gente não pode aceitar. A violência contra a mulher é um problema de segurança pública. A vida das mulheres não tem menos valor do que a vida dos homens. E a gente precisa, sim, ser solidários às mulheres nesse dia, não só nesse dia, mas todos os dias, né? Para que a gente tenha mulheres vivas e a gente não perca mulheres aí na nossa caminhada. Então, é por todas as mulheres que morreram e que sobrevivem no dia a dia e que lutam por uma sociedade melhor, né? Desejo um Dia Internacional da Mulher de reflexão, mas de muita ação. Então, quero rodar o vídeo que a TV Câmara, né, construiu aí, falando um pouco sobre as mulheres vereadoras. Feliz 8 de março. Em 125 anos de história, o Legislativo caxiense contou com 12 mulheres parlamentares. A primeira delas foi a educadora Esther Troian Benvenuti, do PTB. Ela legislou de 1960 a 1963. Foi no dia 9 de novembro de 1959 que Esther Benvenuti foi confirmada a primeira vereadora de Caxias do Sul, com 1.068 votos, sendo a segunda mais votada do pleito. Me candidatei a um cargo político. Eu pensei assim, bem, ninguém vai eleger uma mulher, né? Eu dizia, e eu sou candidata a vereadora. Se vocês querem votar em mim, muito que bem, e se não, paciência, porque é a prima dona que se candidata. Com grande surpresa minha, eu fui a segunda mais votada. Primeiro o Padre Jordano. O Padre Jordano era o meu vigário. E eu fazia parte do Conselho Paroquial. Então, quando terminou a eleição, eu cheguei e disse assim, Padre Jordano, o senhor teve uns votinhos mais do que eu, mas eu descobri por quê. E ele disse, por quê? Porque o senhor usa um vestido mais comprido do que o meu. E usavam batina naquela época.
A segunda legisladora foi Iroque Aradia, da Aliança Renovadora Nacional, conhecida como Arena. Seu mandato foi de 1973 até 1976, eleita com 1.098 votos. Em 1979 até 1982, a mulher que assume cadeira no Legislativo Caxiense é a professora Gilda Marcon Graziotin Nora, da Arena. Em 1987, ela assume um novo mandato como vereadora. A professora advogada Raquel Cagliari Graziotin, do PDT, assume como vereadora em 1983 até 1988, mas foi em 1985 que ganhou grande destaque, sendo a primeira vereadora mulher de Caxias do Sul a assumir como presidente do Legislativo Caxiense. Em 1989, duas vereadoras assumem o Legislativo Caxiense. São elas Rosane Ramos, do PDT, que ficou por um mandato até 1992. E Geni Petef, do PMDB, a vereadora que mais participou como legisladora, eleita por 6 mandatos consecutivos. Ela assumiu a Câmara em 1989 até 2012. Em 2012, Geni assumiu como a segunda presidente mulher do Legislativo Caxiense. Quando lá em janeiro de 1989, iniciei minha carreira política como vereadora nesta casa, não tinha ideia que esta história duraria tanto tempo. Foram 24 anos e olha, parece que foi ontem que tudo começou. Lembro-me que nas primeiras sessões eu quase não falava, apenas eu ouvia. Mas com o passar dos anos, fui pegando o jeito, comecei a gostar da coisa. Dizem que quem entra na política se apaixona e não sai mais. Pois é, eu me apaixonei. Fiz disso minha vida e dessa Câmara a minha casa. Em 1997, o Legislativo Caxiense foi composto por 3 vereadoras mulheres, além de Geni, PMDB, a professora Silvana Piroli e Ana Maria Corso, do Partido dos Trabalhadores. Ana é eleita por mais 3 mandatos, sendo que em 2016 assume como primeira suplente. Em 2009, o Legislativo Caxiense conta ainda com 3 vereadoras mulheres, Geni Petef, PMDB, Ana Corso, PT, sendo que a cara nova da Câmara de Vereadores é Denise Pessoa, do PT, sendo a mais jovem vereadora eleita de Caxias. Gladys Frisso, na época PSB, foi suplente em 2014 por um mês. Já Daiane Mello, do PMDB, assumiu como suplente em fevereiro de 2015, ficando até 2016. No ano em que a Câmara completa 125 anos, 3 mulheres voltam a assumir o Legislativo Caxiense, cada uma com opiniões marcantes sobre o papel da mulher como legisladora. Em 125 anos, 12 mulheres. 12 mulheres. É um número pequeno, mas a gente observa que esse número vem crescendo, né? Nessa legislatura nós temos 3 mulheres, né? Então, a mulher vem conquistando seu espaço na política. Nós precisamos ter a participação da mulher por toda a forma como a mulher atua. As coisas que a mulher coloca numa decisão, numa atitude, a forma como ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela é realizadora. E a gente vê e sente falta desse olhar feminino nas leis, né, da nossa cidade, um olhar sobre a cidade, né? A gente não está dizendo que as mulheres têm um olhar melhor ou pior,
mas tem um olhar diferente e que faz falta, né, na legislatura e nas decisões da nossa cidade. Então, eu vejo que a cidade de Caxias perde quando a gente não tem esse olhar das mulheres sobre a cidade, essa contribuição das mulheres sobre a cidade. E são essas parlamentares que prestam homenagem às mulheres caxienses. Um recado para todas as mulheres caxienses. Somos 3 mulheres no Legislativo, precisamos ter muito mais, porque são 23 vereadores, só apenas 3 mulheres. Avançamos, na legislação passada tínhamos uma, agora somos 3. Precisamos cada vez mais ocupar esses espaços. A política espera o jeito feminino de fazer as coisas. Então, quero deixar um recado para esse 8 de março, né, que para além de flores a gente quer conquistar direitos e a gente precisa que todas as mulheres, seja caxienses de coração ou caxienses realmente de sangue, né, que a gente consiga lutar por uma Caxias melhor para todos e todas, que a gente não se abale com as dificuldades, que a gente resista e consiga avançar com na conquista dos nossos direitos. Bem, queridas mulheres caxienses, assim como eu peço que vocês também se incluam nessa luta comunitária, nessa luta das mulheres para ocupar espaços. Nós sabemos que as mulheres caxienses, elas são mulheres que vão em busca do seu espaço, seja na faculdade, até cuidando dos seus filhos, ocupando trabalhos profissionais que antigamente eram só dos homens. E hoje elas estão ocupando esse espaço. Então continuem, vamos lá, essa luta é toda nossa. Nós já conquistamos muito, mas muito ainda temos para conquistar juntas. Ao homenagear essas mulheres que fizeram e fazem parte do Legislativo caxiense, que souberam doar anos de sua vida em prol da comunidade, homenageamos a todas as mulheres caxienses, seja do interior ou da cidade, cada qual ajudam a construir Caxias do Sul.